Fala galerinha, Márcio Zebelin aqui na área, trazendo para vocês aí mais uma aula do módulo aí, né, do livro Como Me Tornar um Vendedor de Sucesso. Nesse momento a gente vai falar aí sobre a técnica de vendas, uma das técnicas de vendas mais utilizadas hoje no mercado, que seria o Spin Selling, né, criado aí pelo pesquisador Neil Hackman, lá em meados dos anos 70 e essa técnica até hoje é muito atual, muito utilizada principalmente nas startups aí do Brasil todo, né? Então a gente vai ver aqui uma imersão, né, de spin selling baseado aí em iniciantes, né? Então não vamos nos aprofundar muito na técnica. Aconselho vocês a buscarem mais informações sobre a técnica, como aplicar para o seu negócio, como que o spin ele vai se adaptar para a sua empresa, para a sua estratégia de venda, para o seu produto. Então nesse momento eu vou focar aqui um pouco mais nas perguntas, né, de situação, problema, implicação e necessidade, para a gente poder estar ajudando o pessoal a desenrolar um pouco melhor aí a sua técnica, né? Então, só para a gente trazer aqui um alinhamento de expectativa, o que a gente vai aprender hoje? O que é o Spin Selling, né? Então a gente vai passar ali um pouco pela história do Spin, como ele foi criado e o porquê. Os tipos de perguntas utilizadas no Spin Selling em cada uma das etapas ali do acrônimo, né, do SPIN, as boas práticas para você aplicar o Spin Selling no seu processo de vendas. Tá? Então, esse módulo aqui ele vai ser bem direcionado para essa técnica e eu espero que vocês gostem, beleza? Então, bora lá! Primeiramente, vamos passar aqui um pouco pela história do Spin. Como que essa técnica foi criada? Então, o modelo Spin Selling foi criado ali com base em uma extensa pesquisa que iniciou em meados da década de 70 e foi concluída no início da década de 80. Então, foi realizado ali por Neil Hackman e sua equipe. E eles analisaram milhares de interações de vendas, né? Então, contatos entre vendedores e possíveis compradores. Analisaram toda a técnica, ouviram milhares, centenas de milhares de reuniões de vendas para chegar até essa técnica aí que é muito apreciada por todo mundo. Então eles identificaram ali que as abordagens tradicionais de vendas da época eram baseadas, né, em persuasão e pressão. Então o desafio ao cliente ele era muito maior naquele momento, né? O Challenger Sale, apesar de ser uma técnica nova, ele já era muito utilizado naquela época, mas ela não era tão eficaz, né? Não tinha ainda uma técnica para pressionar o cliente. Então, por isso, eles acabavam perdendo mais negócios do que fechando. Então, na pesquisa, eles constataram ali que os vendedores mais bem-sucedidos eram aqueles que se concentravam em fazer perguntas inteligentes e cuidadosas. Então, sempre vão ser as perguntas a chave para o sucesso, né? O segredo para o sucesso em vendas está nas perguntas e na escuta ativa. Tá? Então, praticar a escuta ativa, entender o que o cliente está falando e perguntar as coisas certas no momento certo é o que vai fazer você crescer aí o seu volume de vendas no dia a dia, né? Então, a pesquisa ali constatou, né, que os vendedores mais bem-sucedidos eram aqueles que faziam perguntas inteligentes para entender profundamente a necessidade do cliente. Então, essa abordagem, além de ajudar a entender a perspectiva do cliente, também ajudava a criar uma conexão. Hoje a gente fala muito em rapport, né? Então provavelmente vocês vão ouvir muito falar em rapport. No meu treinamento eu falo muito sobre rapport. No livro eu trago um módulo ali, o rapport como uma técnica de venda apurada, porque é importantíssimo a gente saber criar rapport, né? Então, quando a gente cria essa conexão verdadeira com o lead, a gente atrai ali a confiança deles e com certeza a gente atrai também mais resultados positivos para as nossas vendas. Tá? Então, foque na confiança do seu lead, foque no rapport, gerar conexão genuína, fazer perguntas certas e escutativa, galera. Sem escutativa a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, beleza? Passando aqui então, o que é o Spin Selling? Né? É um método que traz orientações sobre quais são as perguntas certas de se fazer em um processo comercial para aumentar as taxas de vendas, baseado, obviamente, em 4 pilares, que é o acrônimo, né? SPIN é um acrônimo onde o S fala sobre situação, o P fala sobre problema, o I fala sobre implicação e o N sobre a necessidade. Então, o cliente muitas vezes não sabe, né, que ele possui um problema e que para esse problema existe uma solução. E qual é a solução que esse cliente precisa? A sua, né? Então você tem que gerar
essa necessidade, essa demanda no seu cliente, para que ele realmente consiga evoluir e entender que o seu modelo de negócio, que o seu processo, que o seu produto ou que o seu serviço é fundamental para ele, tá? Então, dessa forma, fazer as perguntas certas em uma venda são essenciais para o prospect perceber sozinho que possui um problema e que você pode ajudá-lo com uma solução, né, a sua. Além disso, ao se posicionar como referência no assunto, o cliente perceberá que você sabe do que está falando. Então, isso auxilia o seu cliente na tomada de decisão, né? Na maioria das vezes, é isso que te diferencia dos demais. Então, quando você for abordar um cliente, seja num processo de vendas inbound ou outbound, porte-se como especialista. Nunca, eu sou da parte do time comercial. Não, você não é parte do time. Você é o especialista do time comercial que está abordando ele sobre um assunto específico, uma dor que ele precisa resolver e que você consegue solucionar. Então é muito importante sempre, em qualquer abordagem de vendas, você se portar como especialista, certo? Então vamos conhecer um pouquinho aqui sobre cada acrônimo, vamos trazer aqui também algumas perguntas, né? Vocês vão ver que eu mesclei algumas perguntas ali com um tom um pouco mais de impacto mesmo. A ideia aqui é que a gente já vai inserindo também o Challenger Sale na nossa negociação, então por isso mesmo eu trouxe ali, para cada acrônimo eu trouxe 10 perguntas, você vai ver que a gente começa um pouco mansinho e depois vai vindo ali para o desafio no final, tá? Então, passando para a primeira etapa do SPIN, que é o S de situação. Então, nessa fase você inicia a conversa com o seu possível cliente, além de criar uma relação e gerar confiança. O mais importante é colher fato e dados sobre a situação dele. O objetivo é entender o contexto que o levou a considerar a sua empresa como possível solução e perceber os problemas enfrentados. Então aqui é muito importante, as empresas que trabalham ali com o SDR, né, que é uma figura importantíssima para qualquer empresa de vendas. Então o SDR ele já faz um mapeamento, ele liga para o cliente, ele entende uma dor desse cliente, ele já traz ali no funil do Pipedrive ou Pipefy, qualquer plataforma de gestão aí, CRM de vendas que vocês utilizem, ele já traz ali uma visão. Com essa visão, você já consegue gerar uma conexão, né? Então, geralmente, você já vai entrar em contato, se a sua empresa ela trabalha com o modelo de SDRs e SRs, né? O SDR e o Closer, enfim, aí cada empresa tem sua nomenclatura, você já vai ter isso muito bem mapeado. Então, você vai usar isso ao seu favor. Então, antes de agendar a primeira reunião, não se esqueça de realizar a pesquisa prévia sobre o produto ou serviço do seu lead, bem como o segmento que ele atua. Porque assim você evita fazer perguntas que não sejam, que sejam muito óbvias para ele, né? E, enfim, pensa quantas pessoas que o seu cliente ouve todos os dias, quantas abordagens de vendas ele recebe todos os dias. Então, para isso é primordial que você traga algo diferenciado, né? Então, o SDR faz o encantamento, puxa as dores, e você na sua reunião também você evita essas perguntas mais óbvias, tá? Então, vamos lá para algumas perguntas de situação. Quais os desafios você enfrenta atualmente em relação ao problema A, B ou C? Gente, para isso é muito importante que vocês tenham pleno conhecimento do produto que vocês estão vendendo. Não dá para um amador que não conhece nem a sua solução abordar uma grande empresa e querer vender uma solução que você nem sabe para que serve, não é mesmo? Então, por isso, nesse momento, você já vai ter que saber o que o seu produto faz, o que você pode agregar na operação dele. Então, além de conhecer o seu produto, você precisa também conhecer o mercado. Quais empresas que você atende, quais as dores que você suporta, que você consegue resolver naquele momento. E além disso, quem são seus concorrentes? Como que você se comporta no mercado diante da sua concorrência? Ou seja, quais são os seus diferenciais, os seus pontos positivos, os seus pontos negativos? Esse autoconhecimento é muito importante. Então, antes de você atacar um lead, conheça muito bem a sua empresa, né? Então, sabendo das soluções que você propõe, sabendo dos desafios que você enfrenta todos os dias, dos leads que você atende, você já sabe exatamente o que você vai propor para ele. Mas você traz essas perguntas aí para ele poder realmente abrir um pouco melhor a dor com você, né? E como você está lidando com essa dor, né? Como que você lida com tal situação? Aqui você pode trazer também storytellings, você pode trazer informações como, poxa, eu atendo empresas do seu segmento já faz X anos e por isso eu tenho me deparado com situação A, B e C. Como que você lida com isso? A sua empresa enfrenta esse tipo de problema hoje? Poxa, sim, que legal.
a gente pode ajudá-lo a resolver esse problema. Não, poxa, parabéns, olha o rapport. Parabéns, se a sua empresa não enfrenta esse problema, significa que é muito mais evoluída do que 90% das empresas. E aí você já pode trazer uma outra pergunta, né? Lá na frente, vamos pensar lá na frente numa implicação, ou de repente vamos trazer ali a necessidade dele à tona, né? Então você já pergunta para ele, se você pudesse formatar a sua empresa aí do melhor modo possível, se você pudesse falar para mim hoje, como seria a sua empresa ideal, né? Ele vai falar, seria do modo A, do modo B, não teria isso ou teria aquilo. Então são problemas que ele está enfrentando, então são coisas que faltam na operação dele que você de repente pode agregar. Então cada pergunta você vai puxar ali para o seu processo, né? Então, quais processos ou sistemas estão sendo utilizados para gerir isso, para resolver aquilo, que impactam na situação A, B e C, conhecimento sobre o produto. Com que frequência isso ocorre, né? Então, poxa, se ocorre frequentemente é um grande problema, ele precisa resolver o quanto antes. Às vezes ele nem está mapeando isso, mas é algo que se ele perceber que é algo latente, algo importante, ele vai correr atrás de uma solução. Você já parou para pensar no potencial inexplorado que pode estar desperdiçando nessa área? Então, da pergunta 6 em diante, eu sempre vou dar uma pauladinha um pouco maior, tá? Porque o meu modelo de negociação é um modelo mais pau na moleira, né? Faca na caveira. Então, eu geralmente levo mais para o desafio, porém, aqui eu trouxe algumas perguntas mais light e outras mais desafiadoras, tá? E se houvesse uma maneira de otimizar seus processos para alcançar resultados ainda mais surpreendentes? Ou seja, poxa, eu já sou foda, né? O cara vai falar, não, minha empresa fatura 1 milhão por mês, então por isso eu sou o melhor vendedor do mundo, né? Existem clientes que acham que por faturar 1 milhão são os melhores do mundo. Então você vai dizer, e se houvesse uma maneira de otimizar seu processo, né? Como que seria? Quais resultados você espera? Onde você quer chegar? Geralmente a resposta aqui vai ser o céu é o limite. Aí você engata a sua solução, porque a sua solução é o céu e não tem limites para vocês terem sucesso, tá? Você não acredita que é hora de tomar medidas para superar esses desafios persistentes? Então, poxa, você está mapeando ele está trazendo algumas situações, né? E aí você já vai desafiar ele a pensar numa solução, né? Já considerou a possibilidade de agir agora e se diferenciar de seus concorrentes? Poxa, aqui para quem vende produtos que ataca a sazonalidade, por exemplo, poxa, você vende uma solução que otimiza os anúncios do cliente dentro das plataformas de e-commerce para se destacar na Black Friday. Cara, é uma pergunta fantástica de se fazer. Como seria se você pudesse garantir consistentemente o sucesso nessa área? Poxa, essa pergunta aqui, se você pega um lead mais tubarãozão, cara, ele vai parar um pouquinho, vai analisar e vai querer te ouvir, tá? Ele vai te trazer algumas informações bem importantes ali para você poder realmente tirar ele da zona de conforto e fazer ele pensar que ele tem um problema e que você tem a solução, beleza? Passando aqui para a próxima etapa da situação, né? Agora vem o problema, vem o P do SPIN. Então, o problema, esse tipo de pergunta deve ajudá-lo a descobrir o que está causando as dores atuais. Dentre todos os problemas que você percebeu ou que o cliente descreveu, foque naquele que seja o mais impactante no negócio dele. Inicie algumas perguntas que poderão detalhar melhor essa dor. Então, para isso, utilize expressões como onde, quando, quem, com que frequência, o que acontece se, quando e tal, e você vai trazendo, tá? Se você pega um cliente com perfil bem relacional, essas perguntas, você iniciar as perguntas com essa frase, onde, com essas palavras, né? Onde, quando, quem, com que frequência, o que acontece, você vai fazer ele viajar dentro da cabeça dele e, consequentemente, ele vai te trazer um pouco mais de informação, tá? Então, dessa forma, você conseguirá se aprofundar para entender como a situação atual do cliente está gerando aquele problema, o que facilita a aplicação de perguntas da próxima etapa. Então, qual que é a próxima etapa? A implicação, a gente já fala dela, né? Então, isso tem impactado negativamente o desempenho da sua equipe? Poxa, um perfil relacional sempre vai pensar na equipe, tá? Então, quando você traz esse tipo de pergunta, faz a pessoa pensar, poxa, se eu não agir agora, todo mundo vai ser dispensado da empresa. E agora? Todo mundo depende de mim. O que eu vou fazer? Né? Então eu preciso da sua solução para isso. Como você percebe o impacto desses desafios em seus resultados? Poxa, se você está tendo algumas situações que estão causando problemas, isso vai gerar impacto nos resultados. Isso é batata. Então,
Essa é uma pergunta bem bacana de se fazer. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta a tentar, poxa, e aí você traz o que você mapeou, tentar resolver tal problema, ou a não tentar levar para o outro lado. Então, isso é muito importante, você já ter mapeado algumas informações na última etapa. Em que aspectos específicos você acredita que existe espaço para melhorias? Muito importante. Sempre há espaços para melhoria, gente. Nunca uma empresa está 100%, tá? Então é sempre bom entender que esse tipo de pergunta ele vai fazer a pessoa pensar. Aqui a situação é você tirar ele da zona de conforto, tá? Nunca é você fazer perguntas abertas, porque se você fazer uma pergunta onde ele responda facilmente com sim ou não, você mata a sua apresentação, você mata a etapa da sua venda e, consequentemente, você vai perder muitas oportunidades, né? Então, sempre você vai trazer essas perguntas de maneira aberta para que ele não feche, né, com você nas respostas. Como esses problemas afetam a satisfação dos seus clientes? Então, empresas que prestam serviços, elas estão sempre muito preocupadas com esse tipo de situação, então sempre bom mapear também esse tipo de problema, né? Como que tal situação afeta a visibilidade deles no mercado, e aí você consegue resolver isso. Então é sempre bom trazer esse tipo de informação. Então, vamos para as perguntas aqui um pouco mais desafiadoras. Quais seriam as consequências se você não resolvesse esses problemas? Lógico, seriam desastrosos. Você está disposto, a arriscar a perda de mais clientes por não abordar essas dificuldades? Poxa, você está perdendo dinheiro. Aqui você está falando para ele, cara, está passando rios de dinheiro na sua porta, você não está pegando só porque você não quer resolver esse problema, só porque você não quer investir, de repente, na sua empresa. Isso daqui você pega ele lá na frente facilmente se você conseguir trazer esse tipo de abordagem, tá? Não seria o momento de deixar de lado o status quo e enfrentar esses problemas de frente? Cara, tira da zona de conforto total, vai impactar muito, muito na sua apresentação. Quanto tempo você está disposto a perder para encontrar uma solução para esses obstáculos? Ninguém quer perder tempo. Hoje, o ativo mais precioso que o seu lead possui é o tempo. E o que você vai comprar dele é exatamente isso. Você vai comprar entregando a sua solução, e quem paga é ele mesmo, tá? Você acredita que esses problemas são intransponíveis ou está pronto para desafiá-los? Gente, esse tipo de pergunta, se você faz para um CEO de uma empresa, ele vai falar, cara, não existe algo que eu não possa fazer, não existe desafio que eu não possa encarar. E aí você fala, então vamos encarar esse desafio juntos? Matou a pau. Você trazendo esse tipo de abordagem, consequentemente, você vai ter muito mais sucesso nas suas negociações, tá? Sempre importante, para cada pergunta, dê um tempo para o seu lead responder. Não adianta sair fazendo perguntas. Não existe a pergunta ideal, né? Existe a pergunta certa para o momento certo. Não é porque eu estou trazendo aqui uma visão para vocês, onde tem várias perguntas que vocês poderiam usar no dia a dia, que elas vão se encaixar no seu contexto. Então é muito importante, lembra, conhecimento de caso, conheça a sua empresa, conheça o seu concorrente, conheça a empresa que você está abordando, tenha meios de você trazer outros tipos de perguntas também, porque se você ficar só copiando o script, você não vai sair do lugar, vai ficar só patinando, tá? Saindo ali para as perguntas de implicação. Esse é um momento bem bacana. Só fazendo um adendo aqui para as empresas que trabalham com o modelo de vendas inside sales ou inbound e outbound, onde tem SDRs, geralmente o SDR ele vai só até o SUP. Tá? Por quê? Porque não faz parte da cadeira de SDR uma negociação, uma implicação no caso. Ele está ali gerando rapport, ele está gerando conexão, e aí ele precisa comprar esse tempo do lead e ele vai comprar trazendo informações bacanas, algumas informações que vão atrair a atenção desse lead para que ele agende com o closer, com o especialista. Tá? Então, a partir de agora, quem vai fazer essa parte da negociação é o closer, né? Então, quem faz a implicação e a necessidade no spin sempre vai ser o vendedor, o SR, o closer, o inside sales building, né? Enfim, e aí cada empresa tem a sua nomenclatura, tá? Então, implicação, gente. Então, nesse estágio é fundamental para que o lead comece, é fundamental que o lead comece a reagir sobre o problema descoberto. Olha que interessante, ele nem sabia que ele tinha um problema.
E aí você foi lá e colocou uma minhoca na cabeça dele. E aí você vai colocar mais situações ainda, mais fogo nessa fogueira. Aqui é o momento de colocar fogo no parquinho, não é o momento de ser bonzinho, não. Você precisa enfiar o dedo na ferida dele para que ele acorde para a vida, tá? Então, é fundamental que ele comece a reagir, que ele comece a falar muito mais do que você, tá? Então, o objetivo é ajudá-lo a identificar, por meio das suas perguntas, quais as consequências e impactos negativos no negócio dele, caso ele não faça nada para reverter o problema atual. Gente, a gente já mapeou o problema, já tem uma situação, a gente já tem o problema, agora é faca na caveira, tá? É pau na moleira. Então, entretanto, para que o cliente considere sua solução, ele precisa ter certeza do quão sério é o problema. Enfiar o dedo na ferida, tá? Esse é o termo, enfiar o dedo na ferida. É isso que essa etapa do SPIN faz, tá? Por isso, uma boa prática é trazer exemplos de casos semelhantes que você conhece sobre clientes que tiveram impactos negativos por não terem dado atenção às suas dores e necessidades. Gente, storytelling vende, tá? Então, usem e abusem dos exemplos negativos nesse momento e, na hora do fechamento, usem muitos cases de sucesso de vocês para que vocês consigam ter um fechamento um pouco mais assertivo, tá? Então, as perguntas de implicação. Você já considerou os possíveis efeitos desses desafios no médio prazo? É sempre bom você trazer essa visão, tá? A médio prazo, e aí? Quais são os efeitos? Vamos resolver de uma vez por todas, né? Como a falta de solução para esses problemas pode afetar seus objetivos futuros? Lembra? Médio, longo prazo. Se não resolver agora, sua empresa vai falir, meu amigo. E aí, o que você vai fazer? Então, você só resolve um problema de médio e longo prazo se você começar agora. Se você deixar para começar no ano que vem, talvez esse problema já esteja tão grande que você não consiga mais resolver, né? Quais seriam os benefícios de resolver essas questões para a sua equipe? Né? Lembra-se, perfil um pouco mais relacional sempre vai gostar disso. Perfil, se você lida com perfis comportamentais ou se você já leu o meu livro, você vai saber que existem os perfis águia e gato, que são os perfis mais relacionais e que você vai usar esse tipo de pergunta, tá? Como isso poderia ajudar a otimizar os seus recursos e reduzir custos? Isso é fantástico. Quem que não quer gastar menos e ganhar mais, né, gente? Então, otimizar recursos e reduzir custos é o que todo mundo hoje precisa, na verdade, né? Ainda mais falando de Brasil, carga tributária. Então, se você vende um meio de pagamento, se você vende uma solução uau, você vai trazer para ele esse tipo de situação. Quais oportunidades estão sendo perdidas devido a essas dificuldades? Gente, ninguém gosta de perder oportunidade. Você pode falar, que você pode usar storytelling. Poxa, eu atendi um cliente que trabalhava no seu segmento, o cara era, sei lá, você está falando com o cara do Rio de Janeiro, o cara era de São Paulo, ou do Espírito Santo, ou de Minas Gerais, enfim. E ele, com isso, ele resolveu o problema e conseguiu, puxa vida, alavancou as vendas dele, aumentou mais de 50%, né, de vendas, de markup, enfim, todo mundo quer ganhar mais, tá? Então é muito importante, tá? E se a falta de uma solução eficaz estiver prejudicando sua reputação no mercado? Mais uma vez, qualquer empresa que presta um serviço está preocupada com a sua reputação. Se não tiver, meu amigo, eles não vão conseguir vender o serviço deles. Então eles vão estar dando tiro no próprio pé. Por isso é importante você trazer esse tipo de pergunta. Lembra? Implicação. É dedo na ferida. Não é a hora de acariciar ninguém. É a hora de tacar o pau na moleira. Será que seus concorrentes já estão enfrentando esses desafios e ganhando vantagem competitiva sobre você? Ninguém quer dormir no ponto, ninguém quer ficar para trás. Você trazendo esse tipo de abordagem, consequentemente você vai fazer pensar e falar, poxa, quanto dinheiro você está perdendo? Seu concorrente já está aqui. Se for uma empresa de vendas, seu concorrente já está aqui, meu amigo. Ele já está ganhando, ele já está faturando. Eu tenho X empresas no seu segmento aqui faturando o dobro do que você fatura hoje. O que falta para você vir para cá, né? O que os seus acionistas ou superiores esperam que você faça para superar essas questões? Gente, muito importante. Muitas vezes, em 80% das vezes, quando você vai fazer uma apresentação de vendas, principalmente a primeira, você não vai falar com o decisor. Então, você trazer uma pergunta dessa, você pode realmente virar o jogo. Porque a pessoa que está ali, ela vai ser um gerente de área, é ela que sente essa dor, mas não é ela que tem a caneta e o papel. Então, quando você traz esse tipo de perspectiva, você também pode engatar aqui uma 11ª pergunta, é que, e se você, fulano, como gerente da área, resolvesse esses problemas e conseguisse aumentar
o volume de vendas da sua empresa em 30%. Como você ficaria perante os seus superiores? Como eles te veriam? Ou seria um passo para uma promoção? Qual é o seu sonho? O que você está almejando? Lembra? Lá quando você está pegando o rapport com ele, você já tem que saber esse sonho. Porque aqui você pega esse gerente, aí ele vira o seu vendedor lá dentro. Você não precisa fazer muito esforço, não. Quando você for agendar uma segunda reunião, você já vai estar vendendo para ele. Tá? Então é muito importante. Escuta ativa, conexão, rapport, fazer tudo isso bonitinho para que você tenha as ferramentas certas para quando chegar no momento final, você enfiar o dedinho na ferida e fazer com que a pessoa entenda que você vai ajudá-lo, tá bom? E, por último, né, a última letrinha ali do SPIN, que é o N, e é o N de necessidade, né? Então, a última etapa do SPIN Selling é fazer com que o cliente entenda o quão importante é a sua solução. Esse tipo de pergunta, né, as perguntas de necessidade, elas devem e precisam trazer um impacto positivo. Então, depois de ter visto o impacto negativo, caso não resolva o problema, o prospect precisa sentir que a solução dele pode ser resolvida, né? E a empatia não pode ser deixada de lado. Lembra que eu falei ali no slide anterior, conexão, rapport. Isso é fundamental, tá? Então, seja positivo e demonstre que você pode solucionar o problema dele. Demonstre os benefícios do seu produto e serviço, né? Então, vamos lá, as perguntinhas de necessidade. O que seria importante para ter uma solução que resolve esses problemas? Cara, o que seria importante para ele? É ele, você está colocando o cliente em primeiro lugar, você não está empurrando uma solução para ele. Olha que interessante, se você tivesse querendo empurrar uma solução para ele, ele já teria desligado o telefone, né? Mas aqui você já ganhou ele, e mais uma vez você está acariciando ele, é como se você estivesse pegando a criança no colo e começasse a balançar agora para fazer ela dormir. Quando ela dormir é porque você vendeu, né? Então vamos entender aqui dessa forma. Então o que seria importante ter em uma solução que resolvesse esses problemas? Ah, eu adoraria se a solução fosse X, fosse Y, enfim, e assim você já vai desenhando a oferta que você vai passar. Como uma abordagem diferente poderia ser mais eficiente? Poxa, como que você poderia virar esse jogo, né, meu amigo? E aí? O que pode ser mais eficiente para você? Quais características específicas você busca em uma solução? Ou seja, você está moldando o seu serviço, você está moldando o seu produto para ele. Então, por favor, como que você gostaria que a gente tratasse esses problemas? Qual seria o cenário ideal para você, né? Quais resultados você espera obter ao implementar uma solução eficaz? Ou seja, implementando aqui esse modelo de negócio, esse sistema, ou enfim, o que você estiver ofertando, né? Quais seriam os resultados que você espera obter, né? Como isso se aliaria às metas estratégicas da sua empresa? Gente, estratégia. Dificilmente um vendedor fala sobre estratégia, ou dificilmente um vendedor está preocupado em entender qual que é a estratégia da empresa que ele está vendendo. Ele quer vender, ele quer pegar aquele valor da venda e colocar no bolso, ele quer bater a meta. Quando você traz um discurso onde você está realmente preocupado com a estratégia dele, que você vai alinhar o seu processo, você vai alinhar tudo com ele para você atingir, né, essas métricas, essas metas dele, com certeza você vai ganhar um aliado lá dentro, tá? Então é muito importante você saber lidar com esse tipo de situação. E aí, vamos de novo ali, a partir da pergunta 6, são as perguntas que a gente vai desafiar o lead, colocando um pouco mais o challenger dentro do SPIN. Então, você não concorda que é hora de buscar uma solução mais eficaz e inteligente para resolver esses problemas? Cuidado com essa palavrinha, tá? Eu coloquei o termo aqui, mas aí o cliente pode rebater, mas você está falando que eu sou burro? Então, muito cuidado. Se você não tiver uma conexão muito forte, não ter criado um rapport, se você já não tiver aqui já um pouco mais solto com o cliente, não use essa expressão, tá? Eficaz e eficiente seria legal, tá? E se eu lhe dissesse que temos uma abordagem inovadora que pode revolucionar suas operações? Cuidado com as propostas mirabolantes, mas isso é muito interessante, porque ele não sabe o que é inovador e ele vai querer revolucionar a operação dele. Então, gente, olha o marqueteiro trabalhando aqui. A gente vai revolucionar a sua operação, meu amigo. Eu vou levar você para outro patamar. E é isso que eu tenho para propor para você. Então, cuidado um pouco com as falsas promessas. Não prometa nada que você não consiga entregar, mas se conseguir entregar, vai para cima.
Você estaria disposto a reconsiderar suas expectativas e explorar novas possibilidades? Aqui é tirar da zona de conforto, tá? Se ele está um pouco resistente, vamos trazer a resiliência para ele. Vamos considerar, né, a outras possibilidades de trabalho, tá bom? E por que não dar uma chance e uma solução que pode levar a sua equipe ao próximo nível? Poxa vida, aqui você matou a pau e, cara, eu já quero comprar de você se você me perguntar isso. Que tal investir em uma solução que demonstre seu compromisso em vencer esses desafios? Lembra que lá atrás a gente estava perguntando qual era o impacto para a empresa dele? Aqui é já investir em uma solução que demonstre seu compromisso. Gente, empresa de serviço precisa ter reputação, precisa ter compromisso, precisa mostrar para o cliente que eles são diferenciais. Isso é um diferencial. Se a sua empresa presta um serviço, você também tem que ter isso como diferencial dela, tá? E aí você já traz na conexão, já traz no rapport que você também está preocupado, você também presta serviço. Você sabe disso porque a sua empresa é assim. E por isso você está também ofertando isso para ele. Que se fosse algo que você não usasse, não teria por que ofertar para outra pessoa, né? Que aí entra naquela questão de, poxa, vamos fazer uma prova social aqui já? Vamos usar um gatilho de prova social? Que legal. Você mesmo, por que não? Né? Então é bem interessante. Meus queridos, partindo aqui para o final, então, boas práticas para aplicar o SPIN no seu processo de vendas. Então, primeiramente, estude cada caso. Você deve começar a estudar cada lead antes do seu primeiro contato. Isso mostra interesse e confiança da sua parte. Trouxe lá no começo e vamos trazer no final de novo. Se você não conhecer o seu negócio, se você não conhecer o seu lead, se você não conhecer o mercado que você atua, dificilmente você vai ter sucesso em vendas. Pratique antes. Entender as perguntas e a dinâmica de uma venda consultiva leva tempo. Gente, toda empresa de vendas que se preza precisa fazer storytelling. Roleplays, desculpa, storytelling também, mas roleplays, que é onde você pega ali os seus vendedores e faz com eles a prática de vendas. Isso é muito importante. Você já tem as objeções mapeadas, então traga essas objeções. Os roleplays precisam ser duros. Você não pode fazer um roleplay com seu amigo ali, uma simulação de vendas e você aceitar tudo, como se fosse o cliente ideal. Não, você tem que ser o cliente mais FDP possível, você tem que ser o cliente mais carrasco possível durante o roleplay para você ajudar o seu amiguinho a evoluir nas vendas e também evoluir você, né? Ele te ajuda a evoluir quando ele traz objeções. Mapeie as objeções dos seus clientes, traga objeções novas e assim vocês vão crescendo, vocês vão se preparando para quando um lead específico trouxer uma objeção específica, vocês já vão estar prontos, né? Direcione a conversa. O SPIN requer que você seja o guia... desculpa. Pulei ali o 3. Não crie perguntas demais. A teoria é sempre diferente da prática. Por isso, não queira escrever agora, numa folha de papel, todas as perguntas em que conseguir pensar. Gente, eu já falei isso antes. Então, se a gente ficar perguntando, é maçante, é uma entrevista, isso não é legal, o cliente tem mais o que fazer, em 5 minutos ele vai querer ir embora, ele não vai te ouvir. Então, gente, pergunta aquilo que é realmente relevante, tá, para você e para o cliente. Ouça mais e fale menos. Essa é uma boa prática também, tá? Ouvir mais e falar menos. Direcione a conversa. O SPIN requer que você seja o guia da conversa. É importante que as perguntas sejam bem direcionadas e que o lead não queira pular etapas desnecessariamente. Sabe quando você começa a conversar e o lead já te pergunta, tá, quanto custa? Poxa, se ele fala isso é porque você não está fazendo do jeito certo. E aí você pode derrubar toda a sua tese, todo o seu discurso, o script foi pro beleléu e você não vai conseguir, obviamente, fechar essa venda. Então, o que é importante? Primeiramente, fazer um alinhamento de expectativa, né? Lembra quando a gente foi começar aqui essa etapa? Vamos alinhar expectativas, o que a gente vai ver? Vamos ver isso, isso e aquilo. Se a gente estivesse numa aula ao vivo e alguém perguntasse, levantasse o dedo e falasse, poxa, mas quais são as boas práticas? Eu voltaria no primeiro slide e falaria, olha só, a gente alinhou aqui as expectativas que a gente vai passar pelas boas práticas lá no último slide. Tudo bem para você se a gente continuar dessa forma? Ah, não tenho tempo. Então, por favor, a gente marca para um outro horário, porque não faz sentido eu falar com você se você não tiver tempo. Eu vou te apresentar uma solução que vai revolucionar a sua empresa e você não tem tempo para isso, às vezes você pode ser até mais challenger. Desculpa,
se não é o seu momento de alavancagem de venda, se não é o seu momento de ter um diferencial com relação aos seus concorrentes, mil perdões por ter te abordado agora. Eu vou deixar aqui em stand-by e te retorno num outro momento. Gente, não tenham medo de fazer isso, tá? Você dá uma no dedo do lead é mais legal às vezes do que você ficar tentando contornar uma situação que não é contornável, tá? Então sempre você vai entender qual que é o momento de fazer isso. Não sejam também, obviamente, mal educados, né, crianças? Então é muito importante a gente ser educado com o nosso prospect, com o nosso lead, para que a gente não perca, né, ele de frente, do nosso radar. E é isso, gente. Trazendo aqui as etapas do SPIN, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenha ajudado. Se eu conseguir agregar 1% na vida de vocês aí, se eu conseguir ajudar 1% nas negociações de vocês, eu já estou feliz. Então, a gente se vê ali no próximo módulo. Fiquem com Deus e até a próxima.